Glória a Deus. Eu quero Jesus, irmãos. Eu quero Jesus a ponto de não precisar mais de nada. Esse é o meu desejo, minha oração para a sua vida também. Que nada mais nos satisfaça. Ou seja, que você continue tendo prazer nas coisas, mas que você não precise desse prazer para te satisfazer. Porque você será, em nome de Jesus, uma pessoa satisfeita em Jesus. Para que você consiga dizer como Paulo falou, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso sofrer, posso sentir fome, posso ter fartura, eu posso ficar bravo, eu posso estar alegre. Eu posso ser prejudicado por alguém, eu posso fazer mal a alguém sem querer. Eu posso ir lá pedir perdão, eu posso liberar perdão. Mas eu posso todas essas coisas porque Jesus está em mim. E Ele me fortalece. Enquanto essa não for uma realidade, enquanto essa não for a sua realidade, você vai precisar de coisas ou de pessoas para te satisfazer. E quando você descobrir uma coisa ou uma pessoa que satisfaça o seu desejo, você vai ficar refém daquilo. E você também vai aprisionar aquela pessoa ou aquela coisa. É comum a gente aprisionar uma pessoa, aprisionar um amigo. Você quer que ele seja só seu. Por quê? Porque ele te deu uma sensação de preenchimento. Você se sente bem com aquela pessoa, quer voltar a ser como você era antes, com aquele buraco. Então você quer aquela pessoa para você. Você transforma aquela pessoa em refém seu. Porque você não teve isso de Jesus. Olha que triste. Então que Jesus seja o nosso tudo, como a gente cantou. Para que a gente esteja satisfeitos, nós estejamos satisfeitos nele. Como filhos, como amados, como protegidos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre filhos. Vamos ler Hebreus 12. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 12, versículo 10 em diante. Hebreus 12, verso 10, diz assim: Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e causa perturbação, contaminando a muitos. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e eu peço a Tua direção. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, prepare os corações para receber a Tua palavra, Pai. E, por favor, silencie todas as outras vozes, as nossas próprias vozes, as vozes do inimigo, para que a gente ouça somente o Senhor, Pai. Que somente o Teu Santo Espírito tenha acesso às nossas mentes nesse lugar durante essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto está falando sobre disciplina, o texto está falando sobre Deus disciplina os filhos, então o texto está falando sobre disciplina e sobre filhos. Filho é todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? A Bíblia diz que Deus criou o homem.
Então nós somos criaturas de Deus, criação dele. Só que em Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. O texto bíblico diz que quem tem o filho tem o pai. Ninguém vai ao pai a não ser pelo filho. Então, quem tem o filho tem o pai. Se você tem o pai, você é filho também. Então, para você ser filho, você precisa ter o filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje é uma grande oportunidade para que você abra o seu coração para que ele atue e você possa ser feito filho, como eu fui em algum momento da minha vida e como meus irmãos foram também. Então, o contexto aqui, nós vamos ler um pedacinho do contexto, mas o nosso texto diz sobre o Deus que disciplina os filhos. Aí, um filho recebe a disciplina e gera um fruto, o outro filho não recebe a disciplina e gera um outro fruto. São 2 filhos, uma disciplina e 2 frutos diferentes. Então, nós vamos falar sobre o filho que recebe, o filho que não recebe e o que nós temos que fazer. Falaremos sobre essas 3 coisas hoje. Olha o contexto aqui, alguns versículos antes, mesmo capítulo, mesmo texto, só que verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele, Deus, lhes dirige como a filhos? Então Deus disse essa palavra aos filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor Deus disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. O contexto é esse aqui. O escritor de Hebreus está dizendo: o Senhor Deus castiga e disciplina todos os filhos. Eu vou ler de novo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quantos filhos Deus castiga? Todos, irmãos. Todos. Aí ele vai dizer mais à frente: se você é filho e Deus castiga todos os filhos, você deveria estar passando por uma disciplina. Se você se acha filho, Deus castiga todos os filhos, e você não está passando por disciplina, aí ele diz, logo, você é ilegítimo. Não é o nosso caso. Somos filhos. Mas eu quero que vocês entendam que, por ser filho, Deus vai fazer o que conosco? Vai nos corrigir todo o tempo. Por que Deus vai nos corrigir todo o tempo? Nós vamos falar sobre isso, você vai entender, você não vai ficar bravo com Deus. A questão é que muitas pessoas entram no Evangelho supondo que Deus vai melhorar a vida deles, vai realizar os sonhos e os desejos dele. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Deus não está preocupado com o seu sonho. Deus não está preocupado com a sua vontade. Eu poderia dizer que Deus não está nem aí para o seu sonho, mas aí seria muito radical. Então vamos fingir que não é isso, e vamos dizer assim, que Deus não está preocupado com o seu sonho. Por quê? Porque Deus tem um plano. Ele tem um sonho para você. Muitos irmãos e muitas igrejas pregam um evangelho que exaltam o ser humano, dizendo que Deus vai cumprir em você algo. Não vai. Como não vai? Ele sacrificou o próprio filho em prol do plano dele.
não em prol do seu plano. Se você acha que o homem que sacrificou o próprio filho em prol do plano dele, ele está preocupado com o meu plano? Não. Mas qual que é o plano dele? Salvar a humanidade e me amar. Qual que é o meu plano? Provavelmente, querer fazer alguma coisa para mim, para que eu te contrate como meu funcionário. Ou querer fazer alguma coisa para mim, para que eu mostre para você que eu sou alguém. Ou querer fazer alguma coisa para mim, para que eu tenha um bom casamento, ou uma boa empresa. Tudo gira em torno de quem? Do eu. O plano de Deus não gira em torno dele. O plano de Deus gira em torno de nós. Então, o Senhor Deus, Ele nos permite ser filhos para que Ele forme em nós o caráter dele. Uma vez parecidos com Deus, você passará a impactar a humanidade, amando-a e não se preocupando com você. Então vamos ver aqui os dois tipos de filho, o que aceita e o que não aceita. Qual o resultado disso e o que nós devemos fazer. Nosso texto base, versículo 10. Então eu li o contexto antes, agora é o nosso texto. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus nos disciplina para o nosso bem. Por quê? Não é um castigo como o castigo humano, que às vezes você põe o seu filho de castigo porque você está com raiva. Você quer mostrar para ele alguma coisa. Você quer mostrar para ele muito mais, você quer mostrar muito mais quem você é, que você é autoridade nesse lugar, do que ele está errado e ele precisa aprender. Muitas vezes, presta atenção nisso, pais e mães. Muitas vezes a nossa correção não é amando o nosso filho, é amando a nossa imagem. Então, como ele me desrespeitou, ele tocou na minha imagem, eu vou castigá-lo. Não, irmãos. Deus não castiga a gente por causa disso. Deus não tem problema de identidade. Você acha que... Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Não se preocupem com as pessoas que falam mal de Deus. Ah, o carnaval está zombando de Deus. Deus não tem problema de imagem. Ele sabe quem ele é. A pessoa pode falar que ele é qualquer coisa. Ele está tranquilo. Deus não é como nós humanos. Volta, por exemplo, do pai. Se você vai castigar o seu filho, castiga o seu filho amando-o, desejando que ele melhore, não preocupado com a sua imagem. Então, não confunda o seu castigo humano com o castigo de Deus. O castigo de Deus, a Bíblia diz, é para o nosso bem. A gente acabou de ler. É para que nós possamos fazer parte da santidade dele. Como assim? Você tem uma ideia. Aí Deus fala não para a sua ideia. Isso é uma disciplina. Você quer abrir um negócio, Deus fala não. Você quer mudar de casa, Deus fala não. Você quer trocar de igreja, Deus fala não. Você não quer servir na igreja, Deus fala não. Fala para você servir. Você quer separar do seu marido, Deus fala não. Ou você quer separar da sua esposa, Deus fala não. Estou dando alguns exemplos, não falando que sempre é assim não. Estou dando alguns exemplos. Às vezes Deus vai pedir para você trocar de igreja. Pô. Então, abre a sua cabeça aí. A questão é, você está indo em uma direção, Deus manda você corrigir. Isso é disciplina, não é castigo, Ele não está te batendo. Só que essa correção vai te custar. Custar o quê? Você queria fazer um plano e Deus mandou você fazer outro. Ou Ele colocou uma pedra lá que você não passa. Você viu aquelas pessoas que estão tentando fazer uma coisa já faz 5 anos e não conseguem? Toda vez que chega perto de fechar aquele negócio, não consegue. Toda vez que chega perto de conseguir aquilo, não consegue. É tão óbvio que não é plano de Deus, só que a pessoa não percebe, porque ela está apaixonada pelo plano dela. Ela está completamente seduzida. Essa palavra é negativa. Ela está seduzida pelo plano dela. Deus vai corrigir você para o seu bem, para que você faça parte da santidade dele. Olha como a Bíblia é óbvia.
Você está indo na direção do seu plano. Então você está servindo a você. Aí Deus para você. Deus para você. E fala para você corrigir a rota. Porque Ele quer te atrair para mais perto dEle. Por isso o texto diz que mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, para que você faça parte da santidade dele. O que é a santidade de Deus? Deus, ele não é um ser humano. Deus, ele está em outro lugar, ele é um outro ser. Não adianta você pensar como ele é que você não alcança, porque você é um ser humano, ele está fora disso. Você tem mente de ser humano, ele está fora disso. Então a sua mente não alcança o pensar sobre Deus. Por isso que ele veio se revelar a nós. E aí ele jogou o nosso jogo. O nosso jogo é o jogo dos humanos. Ele virou um humano e veio se revelar a nós. Esse é o tamanho amor do seu Deus. Você é um ser humano. Você nunca vai alcançar Deus. Nunca, nunca, nunca. Nada do que você fizer vai alcançar Deus. Nenhum caminho vai te levar a Deus. Nenhuma leitura, nenhum filósofo, nenhuma religião. Nem mesmo a mãe de Jesus, a Maria, a nossa irmã Maria, ela não vai te levar a Jesus. A Maria não é uma intercessora entre Jesus e Deus, nunca, entre nós e Jesus. A Maria nunca foi uma intercessora. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que a Maria intercede por nós. Não tem nenhum jeito de você, humano, chegar na santidade de Deus. Nenhum jeito. Você nunca vai alcançar Deus. Aí ele veio até nós. E ele abriu um único caminho. Qual é o caminho? Jesus. Então, o caminho para você chegar na santidade de Deus é Jesus. Você entra no caminho quando você reconhece isso. É tão simples. Isso é pregar o evangelho, isso que eu estou fazendo para vocês agora. Eu não sei pregar o evangelho. Isso que eu estou fazendo é pregar o evangelho. O caminho é Jesus, para te levar até Deus. Quando você aceita Jesus, você entra nesse caminho. Ufa, aceitei Jesus, me batizei, entrei no caminho. Só que as pessoas entram no caminho até Deus, só que elas param ali. Porque, ufa, aceitei Jesus, me batizei, foi isso que me ensinaram, agora Deus vai trabalhar para mim. Não. Você entrou no caminho. O que você tem que fazer uma vez que você está no caminho? Continuar andando, irmão. Até onde? Até a santidade de Deus. Não é até você ser santo. Por isso você fica aí lutando contra os seus pecados, aí você cai, aí você fica triste, aí você se afasta de Deus. Você não entendeu isso. Você já está no caminho. Agora, uma vez que você está no caminho, você precisa dar passos na direção da santidade de Deus. Como que você dá esses passos? Deus manda a prova. Deus manda a disciplina. Por que Deus é masoquista? Não, porque você continua querendo fazer o seu plano. Então, toda vez que você tentar cumprir o seu plano, você vai se afastar de Deus. Tá claro? Tá claro ou tá difícil? Tá difícil. Eu vou de novo. Você é um ser humano, você não alcança Deus. É porque isso tem que ficar claro na nossa cabeça, senão a gente vai ser sempre um religioso. Você não alcança Deus, está bloqueado. Jesus abriu esse caminho, Jesus, o véu rasgou, Jesus é o caminho até Deus. Você aceita essa verdade no seu coração, você entra no caminho em Jesus. Uma vez que você entrou no caminho, você já está no lugar santo, você já está... Imagina uma cena de um filme ou um desenho animado. Você já está no lugar maravilhoso, só que tem mais ainda. Tem mais glória, tem mais luz, tem mais beleza, tem mais perfeição. Tem mais cheiros agradáveis, tem mais cores, tem mais coisas para você descobrir. Basta você andar no caminho. Como que eu ando nesse caminho? Negando a você mesmo e aceitando Jesus todos os dias. Como que eu nego a mim mesmo todos os dias? Chegamos na mensagem. Deus vai te colocar em disciplina. O que é disciplina? Não fazer a sua vontade. Então você desenha um plano grande sem perguntar para Deus. Aí, às vezes, esse plano não é o de Deus para a sua vida. Aí ele não acontece. Isso é disciplina. É a nossa vida comum.
São os nãos de Deus. Por que isso? Porque aí, se você aceita a disciplina, a Bíblia diz que ela te faz bem e você faz parte da santidade de Deus. Aí você faz parte da santidade de Deus. Quanto mais disciplinas você aceitar, mais perto de Deus você está. Quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele você é. E aí você vai mostrá-lo para as pessoas. Porque é possível que você seja um crente e quando as pessoas olhem para você, elas só vejam você. É possível que você seja um crente que quando as pessoas olhem para você, elas vejam Jesus. Qual a diferença entre um crente e outro se os dois aceitaram Jesus como Salvador? Um está aceitando as disciplinas e o outro não. Continuemos. Verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Até aqui, primeira parte do versículo. A Bíblia é extremamente sincera com você. Deus nunca mentiu para você. Jesus nunca falou que seria fácil. Quem faz isso são os pregadores. Somos nós, querendo atrair pessoas para encher as nossas igrejas e ter mais dinheiro, a gente faz o evangelho ficar água com açúcar. Vem, porque eu vou orar por você e Deus vai destravar as suas bênçãos. Não vai, irmão. Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para você ser rico, Jesus não morreu para você ter um casamento, Jesus não morreu para você ser bem-sucedido. Jesus não morreu para você ser um missionário, Jesus não morreu para ser um pastor. Tem pessoas que podem idolatrar o ser pastor, tem pessoas que podem idolatrar o ser missionário e irem para o inferno como pastor e missionário. Jesus morreu para que o plano de Deus fosse cumprido. Qual é o plano de Deus? Ele se revelar à humanidade como ser supremo, agradável e belo. E a humanidade não precisar correr atrás de falsas belezas, falsos belos, falsas coisas. Nós estamos seduzidos pelo que o mundo nos oferece. Estamos de costa para a beleza de Deus. Ele mandou Jesus para que nós pudéssemos virar para Ele e contemplá-lo. E chegar à conclusão, nada disso vale a pena porque eu tenho isso aqui. Claro, irmãos, presta atenção. Claro que Deus pode dar o que você quer, é óbvio. Desde que o que você quer não te domine. O dia que você chegar para Deus e falar, eu te entrego isso que eu quero, porque eu não preciso disso, Pai. Eu queria tanto um quê? Um carro. É que aqui é mais fácil ter carro. Eu queria tanto uma casa de uma família. Eu queria tanto isso, Deus. Mas eu te entrego. Está tranquilo aqui com meu vizinho barulhento. Sabe por que, Deus, eu te entrego? Porque eu não vou ficar refém disso. Eu decidi, Deus, não ser feliz só quando eu tiver uma casa. Eu decidi ser feliz agora. Eu decidi parar de reclamar porque eu não tenho uma casa. Eu decidi agradecer agora. Eu te entrego, Deus. Aí Deus lá no céu, hipoteticamente, tá, irmãos? Fala assim, meu filho, agora que se me entregou, agora você pode ter. Porque antes esse desejo te dominava a ponto de você não me ver. Agora que você entregou, você pode ter. Então volta. É óbvio que Deus pode te dar o que você quer. Não estou dizendo que Ele vai dar. Eu estou dizendo que é óbvio que Ele pode dar o que você quer. Até isso fica mais fácil quando você vai ganhando mais intimidade com Deus. Porque você vai aprendendo a se movimentar no reino dele. O que Ele quer, através da correção dele, é que você participe da santidade dele. E Ele fez questão de dizer na Bíblia, não vai ser fácil. A disciplina, no primeiro momento, não gera alegria, gera tristeza. É óbvio, você vai ter o seu plano frustrado. Vai ficar triste. Tudo bem. Aí você fala igual Paulo, eu sei ficar triste e eu sei estar feliz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, Deus falou não para o meu plano. E o que eu falei para Deus? Louvado seja o teu nome, o Senhor está respondendo. Imagina eu, um ser pequeno, estou aqui vivendo no planeta Terra e o Deus Todo-Poderoso respondeu a minha oração, mesmo que a resposta foi não. Ele me respondeu. Você não acha isso maravilhoso? Ele parou para me ouvir. Eu acho isso fantástico. Mas a resposta foi não. Tudo bem. A gente está tentando acertar. Quem erra tentando acertar, está tranquilo. A continuação diz, verso 11. Mais tarde, porém, depois da tristeza. Mais tarde, porém,
A disciplina vai produzir fruto de justiça, fruto e paz. Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, o filho que foi exercitado na disciplina, ele gera um fruto. Fruto de quê? Justiça e paz. As pessoas que andam com esse filho vão comer desse fruto. Essa pessoa é uma pessoa justa, uma pessoa pacificadora. Todos nós, todos vocês precisam de amigos assim. Amigos pacificadores. Não aquele amigo que você vai chegar na casa dele, você vai falar de uma terceira pessoa que está te incomodando. Não, a fulano fez isso comigo, ou o meu vizinho fez isso, ou a diretora da escola fez isso, ou o meu pastor fez isso. E aquele seu amigo vai colocar mais lenha na fogueira. Também, né, o diretor da escola fez isso porque você é imigrante. Aqui todo mundo é assim, e o diretor da escola é imigrante também. Tipo assim, sabe, a pessoa só está colocando lenha na fogueira. Ela acha que ela está te ajudando, mas ela também não é um filho aprovado e ela está te dando do que ela tem. Então, você precisa ter amigos que manifestam o fruto aprovado de Deus. Porque aí, esses amigos vão te ouvir. E vão falar, rapaz, tá tudo bem, vamos lá conversar com ele. Ou, liga em tal lugar, tenta conversar assim. Talvez essa pessoa estava no dia ruim. Aí a pessoa vai te dizer o que eu ouço bastante, lá vem você proteger o outro. Ainda mais em um aconselhamento de casal. Não estou protegendo o outro nem está aqui, eu nem sei direito quem é o outro. Eu estou protegendo você de você mesmo. Estou protegendo você de fazer uma besteira da qual você vai se arrepender daqui a pouco. Você vai fazer uma besteira motivada, dirigida pelas suas emoções. A pior coisa que você pode fazer é tomar uma decisão baseada nas suas emoções. Toda vez que você tomar uma decisão baseada nas suas emoções, você vai se frustrar depois. Até corrigir o seu filho. Toda vez que você corrigir o seu filho baseado na sua raiva, você vai se frustrar. Você vai ficar triste depois porque não deu certo. Você estava com raiva. Você é o adulto da situação. Você é o adulto. Você é o que não pode ficar com raiva. Se a criança está esperneando, ela é a criança. Você é o adulto. Eu sei que a vontade de dar um chacoalhão. Às vezes pelo pescoço. Mas não pode, irmão. Porque isso não é educativo. E se você ficar bravo assim, aquela criança vai entender que toda vez que ela faz aquilo, você fica daquele jeito, é assim que ela vai chamar a sua atenção. Você não pode tomar suas decisões movidas por emoções. Você precisa de amigos pacificadores. Então, o filho sofre a disciplina. O que aceita a disciplina, ele vai chorar, vai sofrer, mas depois ele vai entender que foi para o bem dele e que aquilo gerou um fruto de justiça e paz e o aproximou mais do Salvador. O aproximou mais do Salvador. Pula para o versículo 15, nós vamos ver o filho que não aceita a disciplina. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Esse versículo é um versículo difícil de explicar. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você precisa proteger os seus amigos. Você precisa se proteger uma vez que você é um filho obediente e aprovado. Você tem responsabilidade sobre os seus irmãos, para que você não deixe os seus irmãos se excluírem da graça. Você é o pacificador. Você é o justo. Você é o que vai falar em amor que o seu amigo está errado. Você é o que vai falar em amor a verdade, em amor, não provando o seu ponto, não empurrando a pessoa mais para baixo, amando a pessoa, querendo que aquela pessoa entenda que ela está em um caminho errado, que ela está tomando uma decisão equivocada, que ela está motivada pelas emoções dela, que as emoções dela estão todas bagunçadas. E que cada vez que ela toma uma decisão assim, ela se afasta mais da graça, vai se afastando, vai indo para longe, vai indo para longe. Agora que começa o filho que não obedece. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos.
Ó, o filho que sofreu a disciplina e não aceitou, imagina, a disciplina vem, é um não, aquele plano não dá certo, você fica bravo com Deus, você não aceita a disciplina, isso vai gerar uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura também vai gerar um fruto igual o aprovado tem um fruto. Essa raiz de amargura gera um fruto. E esse fruto contamina as pessoas. Aí você vai ter um amigo que é assim, ó. Tem um monte de coisa legal acontecendo, ele está reclamando. Por quê? Vou explicar o porquê. Ele tinha um plano, ele tinha um ideal, ele tinha um objetivo. Aquilo não está dando certo. E ele está amargurado. Várias outras coisas estão dando certo. Só que ele fica reclamando daquele plano que não deu certo. Aí ele vira uma pessoa reclamona. E ele só reclama. Esse tipo de pessoa é aquele que elogia reclamando. Está bonito hoje, né? Não posso falar só que está bonito? Tipo assim, hoje você está bonito, hein? Pastor, você foi bem, mas... Ou vai falar para um amigo assim, nossa, o seu filho foi bem na escola, mas também, né, com você o tempo inteiro ajudando. Tipo assim, ela não consegue só elogiar, porque ela é amargurada. Isso é tão triste, irmãos, tão triste. Porque essa pessoa ela não está valorizando nada de legal que está acontecendo, nem na vida dos filhos, nem no casamento, nem na vida dela. Porque ela está amargurada. Olha que interessante o texto. A Bíblia não gasta a palavra. Olha que interessante. Que nenhuma raiz de amargura brote. Pausa. Raiz de amargura, a raiz cresce para baixo. Não é isso ou não? Mas quando brota, brota para baixo ou para cima? Para cima, duas coisas diferentes. A raiz de amargura domina o coração da pessoa, mas ela vai brotar em alguma coisa que vai sair dessa pessoa. A pessoa está sorrindo. Ela está tentando ser feliz, mas ela tem uma amargura. Por quê? Porque em algum momento um plano não deu certo. O meu plano de ter um pai perfeito não deu certo. Pois é, pessoal, você foi abandonada e você precisa ser curada disso. Não dá para você ter 30 anos e carregar o cara que te abandonou nas costas até aqui. É verdade. Até quando? E você está machucando todo mundo que está ao seu redor, porque você é uma pessoa machucada. A sua ferida não cicatrizou, ela está fedendo. E está todo mundo sentindo. E eu também. É isso, é a vida humana. O que você tem que fazer? Você vai precisar passar pela disciplina. Deus não vai apagar o que aconteceu. Deus vai fazer você lidar com a memória. Para que essa ferida seja curada. E quando ela for curada, você vai mostrar a cicatriz para as pessoas. Aí a sua história vai virar cura para as pessoas. Porque, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho uma cicatriz. Essa cicatriz aqui foi o cara que saiu com a minha mãe e me fez. Ele nunca apareceu. Eu odiei ele durante vários anos. Não é o meu caso, não. Tô hipoteticamente. Eu odiei ele durante vários anos, até que Deus me ajudou a perdoá-lo. E eu tô aqui para te mostrar que é possível essa ferida que você tem ser cicatrizada, porque eu tive a mesma e foi cicatrizada. Tá entendendo? A sua ferida cicatrizada, ou seja, a sua cicatriz, vai curar outras pessoas. Mas enquanto isso não acontece, ainda é uma raiz de amargura, que está gerando frutos de confusão na vida das pessoas. É o que a Bíblia diz. Raiz de amargura, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, a pessoa foi machucada por um pastor de igreja. E ela decidiu sentar na igreja e nunca mais servir nenhum outro pastor. Beleza. Você acha que ela conversa o quê no churrasco no verão com as pessoas? A dor dela está ajudando as pessoas ou está fazendo as pessoas ver alguma coisa que nem acontece? Porque esse novo pastor não é aquele pastor que fez um negócio errado. Vocês estão entendendo? Que loucura! A minha dor, enquanto for uma ferida, ela só faz mal para os outros. Eu preciso resolver isso em Deus, com a ajuda de crentes maduros. Por quê?
para que essa ferida vire uma cicatriz. E que o meu fruto seja de justiça e paz e não de contaminação e confusão. Então, nós temos 2 filhos que passam pela disciplina de Deus. Um recebe a disciplina. E ela dói e ela é difícil. Lembra que disciplina não é Deus te castigando, é Deus não deixando fazer o que você quer. Às vezes a vida está normal aqui, você não está apanhando, não está acontecendo nada. É dentro de você. Porque você sabe os seus desejos. E você sabe que Deus não está deixando você realizá-los. Aí você vive uma luta com esse Deus chato. Não, irmãos, Ele te ama. Ele não quer que você se afunde nos seus desejos. Nós cantamos a música. Jesus precisa ser o nosso tudo. Se existe qualquer coisa no mundo capaz de me completar ou responder à demanda do meu coração, essa coisa vai virar um Deus na minha vida. Eu preciso resolver os meus buracos aos pés de Jesus. E você tem que orar o que está no seu coração, sem frescura e sem enrolação. Senhor Deus, eu estou bravo com o Senhor porque o meu pai me abandonou quando eu era criança e a culpa é sua. Fala isso para Deus e deixa Ele te curar. Já que o Senhor é Deus, o Senhor cuida de tudo, por que isso aconteceu comigo? Aí deixa Ele te curar. Aí reclama do seu marido, reclama do seu filho, mas resolve em Deus. Não, mas aí entra diante de Deus, ó Altíssimo, Soberano, Criador dos céus. E eles não falam nada que está no seu coração. Fala do seu coração para Ele. Qual é o medo? Você ouvir o que está no seu coração, né? O medo é você parar para formular a frase que você não quer formular. Por isso que ele fala para a gente confessar. Quando você confessa, você fala. Quando você fala, você se ouve. Aí você fica com vergonha do que você mesmo está falando. Isso é confessar. Confessa para Ele. Eu não preciso ouvir. Confessa as suas lutas para Ele, para que Ele te cure. E Ele seja a resposta das suas demandas. O que nós temos que fazer? Volta para o verso 12. Você achou que eu ia pular, né? Volta para o verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Aqui o autor de Hebreus está citando o profeta Isaías. Dá a entender que o profeta Isaías está falando que Deus vai fazer isso. Deus vai fortalecer as nossas mãos enfraquecidas e vai deixar os nossos joelhos firmes para você ficar em pé. Deus vai fazer isso. Espiritualmente dizendo. Deus, espiritualmente dizendo, vai te manter de pé. A vida com Deus é uma sociedade. Ele não vai fazer tudo e você não consegue fazer tudo. Então, Ele vai fazer Ele vai te dar a possibilidade de fazer. Vou falar de novo. Você não consegue fazer tudo. Você não consegue. Você não tem força. Aí Ele vai te dar a possibilidade de fazer. Ele vai fazer a parte dele, vai destravar alguma coisa em você. Não, esquece de destravar porque é linguagem de coach. Ele vai te impulsionar também, não. Ele vai te ajudar a fazer a sua parte. Então, Deus vai fortalecer as suas mãos e os seus joelhos. Agora vem a outra parte, continua o texto. Façam caminhos retos para os seus pés. Você que tem que fazer. Para que o manco não se desvie antes ele seja curado. Faça o caminho reto. Por quê? Porque as pessoas estão te seguindo e você está seguindo as pessoas. É uma outra figura de linguagem para o mesmo assunto. A primeira figura de linguagem foi o fruto. A segunda é o do caminho. Da mesma maneira que você alimenta as pessoas com o fruto do que vem do seu coração, as pessoas estão seguindo você por um caminho. O caminho é tortuoso ou o caminho é reto? A Bíblia fala para você fazer um caminho reto. Como? Aceitando a disciplina, sendo humilde, apresentando seus problemas a Deus, sendo um filho obediente. 14. Esforcem-se. Olha o verbo, esforcem-se. Esforçar quer dizer o quê? Você subentende o quê quando você ouve a palavra esforça-se? Fala para mim, o que você subentende? Uma pessoa só, pelo menos? Que é difícil, ou não? Se ele está falando para você se esforçar.
Parece o quê? Que é difícil. E qual é a realidade? Que é difícil mesmo. É muito difícil ser crente, irmão. Se não te falaram isso, me desculpa, estou te falando isso. Não fica bravo com Jesus, porque ele falou isso aqui o tempo inteiro. Tem um texto bíblico que poucas pessoas pregam nele, que o Jesus, aquele nosso Jesus que nós amamos, o bonzinho, o que ama todo mundo, ele falou assim, se você quer me seguir, calcula o preço antes. Aí ele usa um exemplo, ele fala assim, o rei, quando vai para a guerra, ele calcula o exército inimigo para saber se ele vai ou não. Se o exército inimigo for muito grande, ele não pode ir. Jesus, aquele que as pessoas acham que está chorando para que as pessoas venham seguir ele. Não tá, ele é rei, absoluto, soberano. Você segue ele se você quiser, é um prazer para você segui-lo. Ele diz, antes de me seguir, lê lá nos evangelhos, por favor. Antes de me seguir, para e calcula o preço que isso vai te custar. Porque eu estou andando para lá. Você quer ir para lá? Eu estou andando para lá. Eu não vou na sua direção. Eu estou andando para lá. Então você calcula se você está disposto a falar, tá bom, eu vou deixar isso aqui e eu vou seguir aqui. Então, estou dizendo para vocês o quê? Não é fácil ser crente. Ser crente mesmo, crente de verdade, crente que tem que perdoar o outro, crente, é difícil. Porque as pessoas fazem mal para nós. E mexe com a nossa autoimagem. Ah, então eu tenho que ser bobo? Não, você só tem que ser como Jesus. Ser superior àquela pessoa a ponto de aquela dívida não mexe com você como mexe com ela. Você não pode deixar que um dinheiro, $1.000, $500, roube o seu final de semana com a sua família porque você está bravo com uma pessoa que te deve dinheiro. Você não pode. Assim, você não pode, irmão. Você não pode aceitar que o seu preço é esse. Você não pode mais carregar uma pessoa nos seus ombros, nas suas costas, que te fez mal há 17 anos atrás. Está fedendo. Você não pode. É para o seu próprio bem, você está carregando um peso que você não precisa carregar. Deixa essa pessoa pelo caminho. Ah, e o que ela fez? O que ela fez está feito. Você está se prejudicando carregando isso todos esses anos. Joga isso fora. Aí, claro, deixa Deus te abraçar, deixa a igreja te abraçar. Eu cuido de você se você quiser. Eu e a Érica cuidamos de você se você quiser, porque eu sei que não é fácil. Mas é melhor você deixar pelo caminho isso. Esforcem-se. Olha a continuação. Para viver em paz com todos e serem santos. Para você viver em paz comigo, você vai precisar se esforçar, porque eu vou encher o teu saco. Alguém fez assim. Uhum. É muito difícil ter paz com os vizinhos barulhentos. Não é verdade? Aquela criança de 3 anos parece que é um tiranossauro rex, pisa em casa, assim, chacoalha a casa inteira. Fala, meu Deus do céu, não tem pai não, essa criança, tem mãe. E o pai e a mãe falam mais alto que... Aí você fala, meu Deus, que família é essa? Pois é, a sua família, a família que Deus colocou para ser seu vizinho. Esforcem-se para viver em paz com todos. Por quê? Ah, o mundo diz os incomodados que se mudam. Aí você vai pegar toda a sua família. Você vai mudar de casa, vai pagar um aluguel mais caro, porque dificilmente você vai achar um aluguel mais barato do que o que você paga. Se você quiser pagar a mesma coisa, você vai para outra cidade, vai mudar seus filhos de escola por causa de uma família. Como? Como que as pessoas conseguiram roubar a sua paz? Qual é o tamanho da sua paz que as pessoas conseguiram roubar tão fácil? Está entendendo? Assim, é só um exemplo. Pode ser o seu patrão. Pode ser o seu pastor. Como que as pessoas estão te prejudicando tanto assim? Se a pessoa fez mal com você, é uma coisa. Denuncia o que tem que denunciar, faz o que tem que fazer. Não é para... Coisa que é problema de justiça, é problema de justiça. Coisa que é pecado, é pecado. Estou falando de pessoas que elas nem sabem que elas estão te fazendo mal, mas você está sofrendo por causa do barulho dos outros. Por causa do jeito que o seu patrão te dá bom dia. Para que você precisa do bom dia do seu patrão? Pô? Vai lá, trabalha para ele, pega o dinheiro e vai embora. Para quê? Por que essa outra pessoa que não tem nada a ver com você, não é amigo da sua família, não conhece sua mãe, não conhece seu pai, por que essa pessoa consegue mexer tanto com você? Tá vendo?
Eu só quero que você abra o olho e você viva leve, livre das opiniões dos outros. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Interessante que no começo nós lemos que o fruto lá do que obedeceu é estar mais próximo da santidade. Agora ele fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. O plano de Deus é perfeito. Deus te coloca na disciplina para que você entre na santidade. E na santidade você o veja. É um plano. Ele quer se mostrar a você. Mas ele não consegue se mostrar a você enquanto você estiver cheio de você. Então ele precisa te disciplinar. Novamente eu digo, disciplinar não é te bater, nem te pôr de castigo. Disciplinar é não fazer a sua vontade. Ele não faz a sua vontade, você resolve obedecer. Aí você vai ficando mais perto da santidade dele e você começa a vê-lo. 2 tipos de filhos, 2 tipos de fruto. Qual filho é você? Qual fruto as pessoas estão comendo de você? E rapidamente vamos ver o que os outros apóstolos falam sobre esse tema. Eu vou ler aqui no telão o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 4, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O nosso sofrimento hoje produz uma glória eterna. Não é uma glória na eternidade, é uma glória hoje eterna. O que você sofreu hoje, se você permanecer em Jesus, isso vai virar um testemunho para a eternidade. O que Tiago falou? Tiago 1, 2, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Como que você vai... Esse é Tiago falando, agora eu vou fazer essa afirmação. Como que você vai ser como Paulo, que falou aquela frase, posso tudo naquele que me fortalece? Volta para Tiago. Como que você vai ser, segundo o que Tiago falou, uma pessoa que não tem falta de nada? Porque você perseverou na prova. Você falou para Jesus, Jesus, eu não consigo sem o Senhor, está muito difícil. Preciso da tua ajuda. Então, irmãos, eu quero que você pense, que tipo de filho é você? Se você está aceitando a disciplina, ou se você está rejeitando a disciplina. Que tipo de fruto você está alimentando as pessoas? Um fruto de paz e justiça, ou um fruto contaminado de confusão? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos consola, nos exorta também, mas nos edifica. Obrigado porque o Senhor nos chama de filho. Obrigado porque o Senhor nos corrige para sermos mais parecidos com Jesus. Oh, Senhor Deus, nos ensine, por favor. Nos ensine mais, abra os nossos olhos, fortaleça os nossos corações, enche o nosso coração de amor. Revela-te a nós, por favor, para que os meus irmãos te desejem mais e mais, desejem ser parecidos com o Senhor. Corrija-nos no que a gente precisa ser corrigido. Sonda os nossos corações, Espírito Santo. Fale com os meus irmãos, cada um na sua intimidade, o que eles precisam fazer. E ao mesmo tempo, enquanto o Senhor fala o que eles precisam fazer, eu peço que o Senhor os fortaleça em nome de Jesus, para que eles consigam fazer e obedecer o que o Senhor está pedindo. Obrigado por hoje. Que a graça do Senhor descanse sobre a vida dos meus irmãos. Que as tuas riquezas, que a tua saúde, que a tua liberdade, que as tuas bênçãos descansem sobre os meus irmãos também. Que o Senhor nos despeça em paz. Que o Senhor nos abençoe na feira de missões, que seja um tempo agradável ao Senhor, um tempo de paz, um tempo de verdade, um tempo de justiça. E que o teu nome seja glorificado em todos os ambientes, em todas as conversas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, espero ver vocês na feira de missões. Tenham paciência, sorriam para as pessoas e vamos juntos, em nome de Jesus.